Mesmo sem chuva hoje em Porto Alegre, o Guaíba continua subindo. Projeções indicam que a água pode bater nesta terça-feira um novo recorde histórico de 5,5 metros. Ruas seguem alagadas e barreiras ainda estão sendo feitas para evitar mais inundações na cidade. Um bairro no extremo sul precisou ser evacuado. E para saber mais sobre a situação da capital gaúcha, a gente faz conexão com o prefeito Sebastião Melo. Prefeito, seja muito bem-vindo aqui ao Conexão. Eu sei que a agenda está muito corrida, mas ouvir o senhor é muito importante para a gente, inclusive, atualizar a situação do município neste momento. Quais são as principais dificuldades? E boa tarde, dentro do possível. Kelly, nós estamos ainda na fase do acolhimento, alguns resgates ainda acontecendo, e esse repique da chuva que aconteceu na cabeceira dos rios que chegam ao Guaíba e ao longo dos rios, que são formados por outros rios, e também choveu em Porto Alegre. Talvez não chegue a 5,5, tá? Tomara que isso está 5,27 agora, por aí, tá? Nós estamos com 15 mil pessoas abrigadas e calculamos que temos talvez mais de 15 mil que estão morando em outras localidades que são os abrigos, tá? Então, esta fase agora é corredor humanitário para abastecer a cidade, é retirada do lixo, retomada da água que boa parte já retomamos, mas tem uma estação que atende vários bairros que não retomamos ainda e outra foi totalmente detonada. Suprir a cidade, né, de remédio, desabastecer tudo e começar agora a limpeza da cidade tão logo comece a abastecer a água, que é um desafio enorme. 30% das cidades já atingidas, mais de 1.000 quilômetros de ruas, avenidas, becos de milhares de CNPJs, né, com a economia em cheio aqui. Então, é a limpeza e uma transição difícil dos abrigos, dos quase 60 abrigos, porque muitas escolas estão acolhendo pessoas e querem voltar logo em seguida às aulas, isso vai para os clubes. Então, tem que ser uma transição lenta, gradativa, com estruturas provisórias, com outros locais de acolhimento. Esse, para mim, talvez seja o maior desafio de todos. Tem muitos desafios, mas não acolhendo essa quantidade de pessoas que pode aumentar na medida em que não dá mais para morarzinho, não é labuta fácil. Então, esse é o cenário que está posto, né, não só para nós, mas a capital, por ter 1,5 milhão de habitantes, ela tem um reflexo muito grande. Nós estamos falando aqui de 170, 160 mil pessoas atingidas. Então, esse é o cenário desse momento aqui na capital, viu, Kelly? Não? Pois é um drama que a gente acompanha e estamos solidários, viu, prefeito? Inclusive, chega a informação para mim que a última medição do Guaíba chegou a 5,19 metros. E uma outra preocupação de hoje é em relação à temperatura, prefeito. Esfriou demais, não é? Sim. Kelly, tem uma frente fria que chegou. Agora, nesse momento, na capital tem um solzinho, mas está frio, né? Mais frio durante a madrugada. Essa frente fria continua e significa que temos que ter mais cobertores, tem que ter mais acolhimento. Os abrigos não é fácil, tem abrigos que tem 700 pessoas, outros têm 500, outros têm 300, outros têm 40, tem abrigos de todos os tamanhos espalhados e esses abrigos têm os desarranjos sociais que tem na sociedade. Então, não é uma governança fácil, né, para manter esses abrigos, por isso talvez abrigos menores fosse mais fácil. Mas o certo é que também não tem tantos espaços na cidade de acolhimento, porque boa parte da cidade está debaixo d'água, né? Essa transição, eu volto a dizer, ela talvez para mim seja a governança mais complexa, porque eu estou tratando com criança, com idosos, com cadeirantes, com pessoas que já estão psicologicamente profundamente abatidos, né? Mas que nesses abrigos agora, eles têm comida boa, tem carinho, tem parceria do voluntariado, que é uma coisa que a gente tem que elevar. Cada minuto que abre a boca tem que falar disso, porque se não fosse o voluntariado, nós não teríamos salvado tanta gente como salvamos aqui, né? E acolhido tanta gente, tanta comida boa, né? Então o voluntariado tem se destacado, as igrejas têm destacado, os clubes, enfim, as pessoas físicas, os selos dos voluntários têm tido um papel muito importante nesse processo que passa o nosso Rio Grande, não?
E a gente tem mostrado, viu, prefeito, toda essa união de forças que é fundamental. Numa tragédia dessa, a gente vê que o bem existe, né? Muitas pessoas de bem vão realmente ajudar como podem. Sim. Inclusive, a gente mostrou agora há pouco uma evolução, um gráfico, só para justificar esse, que mostra realmente a evolução do nível do Guaíba. Veja que situação dramática, realmente isso dificulta. Enquanto não para de chover, olha só como ele realmente está num nível elevado Ele ainda. já está nesse momento aqui. Ele está nesse momento a 5,22, né? Ou seja, já subiu em relação à medição do meio-dia, né, prefeito? Agora, nesse cenário todo, Isso, com tanta gente em abrigo, prefeito, está faltando algum item, alguma doação? Porque a gente tem aqui se sensibilizado e incentivado realmente que a ajuda chegue ao Rio Grande do Sul. Olha, sempre é bem-vinda as doações, eu queria destacar esse tipo de doações. Nós estamos, nesse momento, atendendo os abrigos, mas muitas pessoas que moram com outras pessoas, elas precisam de cestas básicas. Então, eu quero reforçar aqui o pedido de cestas básicas, porque essas cestas têm uma logística da cidade aí que nós estamos distribuindo, mas que não estão nos abrigos, ou seja, a gente precisa atender também. O segundo, na medida em que conversando na cidade vai começar logo em seguida a baixar a água, a gente precisa muito dos kits de limpeza. Você vai limpar a rua, os voluntários que vão ajudar também, mas se fazer a primeira limpeza de casa, se é a limpeza da rua e não da casa, você vai ter que voltar de novo a limpeza. Então, nós vamos fazer um processo aqui de ampla divulgação. Hoje nós começamos já a limpar parte do bairro Menino Deus e do Parque Cidade Baixa, que é onde a água já baixou um pouquinho. E a gente está pedindo que todos aqueles móveis, utensílios que foram atingidos, eles devem ser colocados para fora, né? E você também recolher esses utensílios junto com a sujeira da rua. Se não fazer a limpeza, depois para fora, bom, aí tem mais sujeira e a gente tem que fazer um resserviço. Então, nós estamos preparando aqui muito forte quando começar a limpeza mais profunda e que a gente faça isso conjunto, a limpeza das empresas, das casas que vão poder ser reabitadas, porque muitas, milhares não poderão, mas outras poderão. Então, essas têm que passar por um processo de limpeza interna que vai ser colocado. E eu estou criando bota fora. O que é um bota fora? A pessoa bota tudo que não serve para ele fora na rua, o caminhão do Departamento de Limpeza Urbana recolhe, leva para uma localidade. Então, nós vamos lá, vários bota fora, várias localidades, que se eu tiver que levar para uma distância muito grande, o serviço será mais demorado. Depois, então, a gente junta no local e os caminhões começam a levar para o destino final. Então, é uma governança de limpeza e a governança, eu diria, de cidades, lugares. Então, peguei todos os terrenos da prefeitura, pedi ao governo do estado que ele pode ceder, o governo da União também tem muitos imóveis aqui, porque a gente não constrói casa da noite para o dia. Mesmo que seja casa pré-fabricada, ela tem que ser montada. Mesmo que seja casa de container, ela tem que ser montada. Então, você não vai conseguir fazer casa da noite para o dia. Então, tu tem que fazer uma transição, né? Apontando por vários caminhos, o caminho do bônus de moradia, que é uma compra assistida, o aluguel solidário é outro, o aluguel social é outro. Levantei aqui a quantidade de imóveis que nós temos aqui na cidade popular e que, se a Caixa entrasse nesse processo comprando esses imóveis, que não são tantos disponíveis, mas isso também ajuda um pouco, né? Então, olhar apenas, né, digamos assim, com uma frente, tem que olhar tudo o que é possível para poder acolher as pessoas, não? Sim, esse ainda é o momento realmente de cuidar das pessoas. São vários desafios, como o senhor já apontou aqui. Claro que a gente segue acompanhando e sempre à disposição. A Record News está de portas abertas. Prefeito, boa tarde e torcemos para que o município e todo o Rio Grande do Sul supere essa fase. Volto a fazer esse fechamento aqui, agradecendo aos parceiros e agradecendo ao voluntariado. Tá? Acho que nesse momento só tem um lado, não tem que ter oposição, governo, não tem que ter disputa de governo local, regional, nacional, não tem que ter disputa nenhuma. Nós todos estamos juntos por uma causa humanitária. Aqui, o maior desastre climático que o Brasil sofreu de todos os tempos é esse. O Rio Grande, ao longo da sua história, ajudou muito o Brasil, não é muito o Brasil. Veja que se hoje tu tem uma potência agrícola espalhada, né? Praticamente todos os estados brasileiros se devem aos colonos que aqui nasceram,
ou chegaram e era a sua vida aqui, parte dela, e os filhos foram tornaram empreendedores do agronegócio do Brasil inteiro. Então, acho que está na hora, né, do Rio Grande, estamos precisando do Brasil agora. E tenho certeza que o Brasil não faltará ao Rio Grande, como as organizações internacionais. Eu tenho conversado com embaixadores, conversado com cônsules e com muitas entidades, né, que inclusive hoje tem uma reunião com o representante da Holanda aqui à tarde, que são cidades que passaram por desastres, seja o Japão, seja tantos outros, que não basta só o dinheiro, também o saber reconstruir, como fazer. Então essa é uma governança global fazendo aqui, tá? Exatamente, prefeito. A Holanda que tem o exemplo de cidade esponja, com tecnologias que drenam a água, reaproveitam a água. Então, muito importante saber dessa reunião, prefeito, porque novos projetos serão necessários no futuro, com certeza, para enfrentar essa crise toda. Tem que nascer. Kelly, eu acho que o Brasil precisa adaptar a sua cidade. 86% hoje dos 210 milhões de brasileiros vivem nas cidades, né? E o que é uma cidade com crescimento desordenado? É aquela que as pessoas foram chegando antes de qualquer infraestrutura ou planejamento em boa parte delas. Os serviços públicos foram chegando como pôde também, em muitas áreas que não podia ser habitada, porque é pé de morro, beira-rio, áreas alagadas, elas foram habitadas. Elas são só de Porto Alegre. São Paulo é um exemplo disso, Rio de Janeiro é outro exemplo disso. São dois exemplos que eu podia falar de tanta, Recife é outro, tantas outras. Então, nós temos que repensar, né? O Brasil tem que repensar as cidades, né? Porque essa questão climática, ela vem sinalizando, né, que ela veio para ficar. Então, você tem que adaptar as cidades. O nosso desafio é não deixar essas pessoas voltarem para aquele mesmo lugar com as mesmas construções que elas estavam lá. Se não conseguir superar isso, bom, é uma oportunidade que temos agora de dar um mínimo de dignidade para essas pessoas, não? Então, por isso é que estou insistindo, nós temos que ter moradias provisórias para fazer, seja nesses locais um outro, um mínimo de uma casa que tenha dignidade para as pessoas, porque nessas casas que elas moravam não tinha nenhuma dignidade, né? Olha, prefeito, torcemos que esses desafios sejam superados, viu? Mais uma vez, obrigada pela entrevista e estamos sempre de portas abertas. Obrigado a vocês pela cobertura, pela solidariedade, pela maneira como vocês têm tratado esse tema também, tá? Obrigada e até mais, prefeito.